Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Genival Lima, no segundo vídeo dessa playlist Mateus capítulo 24, versículo 29. No primeiro vídeo nós falamos a respeito do sol escurecerá. E você pode achar aqui no card que eu vou deixar aqui, ó, esse card aqui. Clica lá que você vai ver a primeira explicação que eu dou a respeito do que eu, meu ponto de vista, opinião e fé com relação ao sol escurecerá. E hoje eu quero explicar para vocês, compartilhar com vocês a palavra ou a frase a lua não dará a sua luz. Diz assim no capítulo 24, versículo 29 do Evangelho segundo escreveu São Mateus. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Pois bem, a lua não dará a sua luz. Vou pegar meu caderno aqui de anotação e, na minha opinião, fé e ponto de vista com relação a lua não dará sua luz. A lua não dará sua luz. Nós tem um pensador, na verdade eu achei dois pensadores, né? Confúcio e o Heródito. E eles falam que para se acertar o futuro ou prever o futuro, nós temos que olhar ou estudar o passado. Pois bem, a Lua ela reflete a luz do Sol na Terra, segundo a ciência. A Lua é algo presente que está refletindo algo de alguma coisa, entre aspas, que passou, mas pelo refletir da sua luz, da luz daquilo que passou, estar a dizer que aquilo que passou continua lá, continua lá presente, mas vai voltar a se manifestar. E com isso eu me recordo que está escrito em João capítulo 3, versículo 2, onde 1 João, na verdade, a primeira carta de João, ele falou assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então, como é que Deus é? Como é que Jesus Cristo é hoje? Ele é um corpo glorificado. Se ele é um corpo glorificado, então emana desse corpo luz. Então nós seremos assim como ele é, um corpo glorificado, emanando luz. E essa lua que escurecerá, essa lua hoje reflete a luz do sol. Quem é o sol? Segundo, como eu já falei, você pode buscar a explicação nesse card aqui que eu vou colocar para vocês. A igreja. Portanto, a lua, segundo as escrituras, foi feita para fazer a separação entre o dia e a noite, para sinais e para tempos determinados, conforme as escrituras sagradas, dias e anos, como está escrito em Gênesis 1:14, Gênesis 18, versículo 14. Aí nós também temos 2 Reis capítulo 4, versículo 16, Lucas 1, versículo 20. Todavia ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Portanto, aqui eu fazendo uma comparação, a lua simbolizando o tempo. Pois bem, Atos dos Apóstolos 1:17 e 17, versículo 31. Pois bem, eu pensando comigo, fazendo conjecturas, suposições e uma teoria, cheguei então a esse conceito, que entre o dia e a noite existem 3 tempos de 8 horas, mais ou menos, ou 4 tempos
de 6 horas. Pois bem, os antigos eles discerniam as horas e o tempo pelo trajeto da Lua, né? Pelo trajeto lunar e pelas fases que a Lua ela mostrava para os homens do passado. Aqui no Brasil nós temos o tempo dividido em 4, das 0 às 6 horas, das 0 horas às 6 horas da manhã, das 6 da manhã até meio-dia, de meio-dia às 18 horas e das 18 horas às 24 horas ou 0 horas. E o mundo e o tempo é dividido em 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. E essas horas e essas estações do ano, a gente pode fazer uma comparação com o nosso tempo de vida. Das 0 às 6 horas, a estação primavera, que pode ser comparada com a nossa infância, que vai de 0 aos 12 anos de idade. De 6 a 6 horas da manhã ao meio-dia, nós podemos fazer a comparação com as estações do ano ao verão, que é aquela fase de jovem, juvenil, que é dos 12 anos aos 21. Das 12 horas às 18 horas, podemos comparar com o outono, né, que é a estação onde as folhas começam a cair, né, tudo se transformar. Então a fase adulta, que vai de 21 anos aproximadamente aos 60, mais ou menos. E das 18 horas às 24 horas, que é o último tempo da nossa fase de vida, que podemos comparar ao inverno, porque o inverno é aquela coisa fria, monótona, né, que muita gente não gosta, né, comparando o inverno e verão. Se for fazer uma votação, acredito que muita gente vai escolher o verão, né, do que o inverno. Então, a gente pode comparar com o nosso tempo de vida com a velhice, dos 60 a mais ou menos 90 anos para cima, até o tempo de morrer. A genealogia também, a história da genealogia civil, ela também se divide em 4 tempos, né? Então, eu coloquei aqui em 4 luas. Então, como se divide a história civil? Em antiguidade, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Então, eu fiz aqui uma comparação, um paralelo, que pegando o tempo da história civil, idade antiguidade, idade média, idade moderna e idade contemporânea, então eu fiz um paralelo aqui, uma comparação, que como a gente estivesse voltando para Deus. Então, a lua não dará a sua luz. Como sua luz? Se a gente sabe que a lua não tem luz própria, a lua reflete a luz do sol. Então, fazendo a comparação a lua com o tempo. Então, estou querendo dizer para os irmãos que a lua aqui significa, profeticamente falando, tempo, estações do ano. Então, aqui, fazendo essa comparação com essa fase lunar, fazendo uma conjectura profética da genealogia civil, então, idade contemporânea, a gente nasce. Idade moderna, a gente cresce. Idade média, a gente vive. E a antiguidade, a gente morre. Porque não é o que dizem, né? Que tudo que é velho é antigo. Então, e se é velho e antigo, significa que ou está morto ou está morrendo. É apenas uma opinião, fé e conceito teórico do Genival. Pois bem, continuando. O que eu estou tentando dizer com isso? Tudo isso desaparecerá, tudo que a gente conhece desaparecerá. Está determinado em Gênesis capítulo 8, versículo 22. Enquanto durar, não cessarão.
não cessarão sementeira e cega, que é trabalho. Gênesis 3:19. Frio e calor, tempo. Verão e inverno, tempo. Dia e noite, tempo. Portanto, lá em Gênesis capítulo 8, versículo 22, está lá dividido 4 tempos, 4 fases da lua, 4 estações e momentos da história humana. Então, não cessarão plantio e colheita, sementeira e cega, que é o trabalho do homem, como Deus ele impôs no homem isso. Enquanto vida tiveres, você vai ter que batalhar, vai ter que lutar, vai ter que suar para conseguir o seu pão de cada dia. Então, 4 tempos. Tudo isso não mais existirá, como nos revela Apocalipse 22, versículo 5, 21, versículo 23 e 25. Quer dizer, o homem não vai mais precisar suar, labutar, se acordar cedo. Afinal de contas, nós estaremos numa vida e no mundo, numa vida e no contexto eterno. Portanto, não haverá mais contagem de tempo, porque não necessitam nem de sol nem de lua, porque ali não haverá noite. Portanto, lá na eternidade, segundo Apocalipse, e fazendo a troca das palavras proféticas sol e lua, não necessitam de igreja nem de tempo, porque ali não haverá noite. Quer dizer, não haverá tempo, não haverá lua. Portanto, como se pode contar ou apagar algo que você não pode ver? Como saber se a lua está cheia, minguante, nova ou crescente? Como saber se é primavera, outono, inverno ou verão? Portanto, na minha opinião e fé, a lua é o tempo. Não dará sua luz, não será mais contado. Não haverá mais lua para isso. Então, se Jesus tivesse dito assim: logo depois daquela aflição, a igreja será arrebatada, os tempos não mais serão contados e as estrelas cairão. Os discípulos não iam entender, porque era uma fase em que a mente, a consciência humana, ela ainda estava em desenvolvimento gradual. Por isso que a palavra diz que Jesus veio na plenitude dos tempos, porque era um tempo em que os homens, o cérebro, a consciência, a mente dos homens estava ainda em fase de crescimento. Para eles seria como, eu acredito que foi incompreensíveis quando Jesus falou aquilo, que o sol escurecerá, a lua não dará seu brilho. Eles não entenderam o que Jesus estava querendo dizer. Portanto, as palavras que Jesus estava a proferir quando citadas aos ouvidos dele, naquela oportunidade, eles não entenderiam, ou não entenderam de jeito nenhum, né? E essas palavras proféticas, elas estão para nós hoje. E segundo o meu pensamento, meu ponto de vista, a minha opinião e fé, Deus, ele aos poucos, e acredito que irá revelar isso aí para muita gente, se não é que já tem revelado. Mas é isso que eu estou trazendo aqui e compartilhando com vocês no meu pensamento, visão, opinião e fé em cima dessas palavras proféticas de Mateus capítulo 24, versículo 29, tá bom? Então, no terceiro vídeo, irei compartilhar com vocês o significado de as estrelas cairão do céu. Então, graça e paz e até o próximo vídeo. Tchau.